Então, este vínculo do neoliberalismo com o fascismo, com o neofascismo, tem sido hoje, tem se tornado um objeto de estudos, né, exatamente por conta dessa expansão desses governos, desses movimentos, esses partidos que vão, pode-se assim, né, desenhando esse ideário autoritário, neofascista no século XXI. Né? E aí você tem um conjunto aí, né, de pesquisadores no mundo inteiro. Então você tem, por exemplo, na Universidade da Califórnia, né, a Wendy Brown, que vai dizer o seguinte: olha, esse neofascismo que viabiliza o neoliberalismo, ele vai ter algumas características que chegam a ser até contraditórias, né? Mas que vai compondo um ideário ancorado em determinados setores sociais, especialmente setores médios, né? Mas que viabilizam os interesses da burguesia local, dessa burguesia planetária. Então, ela vai apontar elementos como moralismo, autoritarismo, nacionalismo, militarismo, racismo, homofobia, misoginia, etc., como elementos característicos deste neofascismo articulado ao neoliberalismo. Então, isso para pegar uma autora que hoje tem destacado muito no campo da ciência política norte-americana, a Wendy Brown. No Brasil, um dos autores que tem chamado muito a atenção para este fenômeno é o Vladimir Safatli, professor da USP, né, que tem trabalhado estes vínculos entre política e afetos. Né? Então ele vai mostrar, né, como que o neoliberalismo vai se casando com o fascismo através da política do ódio que se articula com determinadas demandas que são funcionais à dominação econômica da burguesia. Então ele vai também, né, pesquisando um pouco esta vinculação, essa tessitura, digamos assim, afetiva, que vai ligando, né, que vai tornando popular, digamos assim, né, o fascismo. O fascismo ele sempre exige uma certa demanda popular, né, um certo apoio popular, mesmo que não seja um apoio majoritário. Né? Então, Mussolini, pode ser assim, conquistou o governo da Itália, ameaçando com uma marcha que tinha pouco mais de 30 mil pessoas, né? Então, a marcha sobre Roma. Então, enquanto que a Itália já tinha milhões de cidadãos. Então, o Bolsonaro tem uma base fiel a ele, que uma coisa é quem, de alguma forma, votou nele, ou é contra o impeachment, alguma coisa assim. Isso aí está em torno de uns 30%. Né? Agora, se você for observar mesmo aquela base mais fiel, mais fanática, digamos assim, né, que cria um vínculo quase religioso com o Bolsonaro, que, então, de certa forma, cega, digamos assim, uma espécie de fanatismo político em relação a ele, aí o grupo é bem mais minoritário. Né? Essas manifestações que têm acontecido, né, em Brasília não reúne às vezes nem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Isso daí só os assessores, os deputados bolsonaristas, né, conseguiriam reunir muito mais. Então, na realidade, apesar de ser grupos minoritários, né, são grupos que trabalham um pouco esta significação. Né? Daí o presidente fala, o povo que me apoia. Da mesma forma, os Estados Unidos, né, a gente está vendo lá as marchas que estão ocorrendo, né, os movimentos que estão ocorrendo contra o assassinato brutal da polícia norte-americana, né, efetuado pela polícia norte-americana em relação ao George Floyd. Né, então, o cidadão negro que foi morto por um policial lá pisando, colocando o joelho lá sobre sua garganta, totalmente imobilizado. E aí você tem, né, milhares de jovens nos Estados Unidos se rebelando contra, não é só contra o assassinato do George Floyd, mas o que ele representa em termos de um governo de caráter fascista e que vai, pode ser assim, trabalhando na contramão do progresso civilizacional. Né? O Trump, nesse sentido, é uma espécie de retrocesso civilizacional. E os cidadãos norte-americanos que têm crenças liberais, democráticas, etc., não aguentam mais. Tanto que um dos gritos, né, um dos brados, digamos assim, né, que tem surgido nesse movimento é: eu não consigo respirar. Né? Então, esta ideia, né, de um certo sufocamento que a presença do Trump representa, né, enquanto presidente da República. E da mesma forma,
pode ser assim, a resposta que ele tem alimentado, uma resposta eminentemente, né, autoritária. Né? Outro autor que também então tem tematizado essa questão dos afetos que sustentam, né, o neofascismo e viabilizam, digamos assim, esse desenvolvimento do capitalismo, é o professor da Universidade de Paris, o Christian Laval. E o Laval tem apontado já, né, há um bom tempo, né, uma espécie de ressentimento que a globalização, de certos efeitos que a globalização neoliberal gerou dentro das sociedades, e como que esta inquietação, esse ressentimento, pode ser assim, com relação ao processo de globalização, no caso da Europa, os fluxos migratórios, a inserção, mesmo que em atividades, né, muito mal remuneradas, né, de imigrantes africanos, etc. Então isso lá, a xenofobia é uma fonte muito forte na Europa para dizer assim, que alimenta, né, esse ressurgimento do fascismo e do extremismo político de direita, e o Laval ele tenta mostrar como que a extrema-direita que canalizou esta insatisfação. Mas uma situação paradoxal, porque a extrema-direita é que viabiliza, pode ser assim, a intensificação do processo de exploração capitalista. Então, de alguma forma, esta temática, em suma, né, da globalização ancorada no neofascismo, está sendo estudada hoje no mundo inteiro. É um fenômeno, não é só um fenômeno do Brasil, né, está acontecendo, né, mundo afora, né, e aí isso tem gerado no âmbito universitário toda uma reflexão relativa a, né, esse processo. Então, os 4 cantos do mundo, digamos assim, você tem esse surgimento, né, desse vínculo entre fascismo e neofascismo e neoliberalismo. Até já.